Amém. Vamos receber o pastor Mozart com uma salva de palmas. Aí. Eu vou sentar aqui. Pode sentar, galera. Eu vou pedir para o pessoal que está nesse lado de cá, vamos ficar todo mundo aqui no meio, porque é mais fácil de olhar. Por favor, por gentileza. Meu nome é Mozart, eu tenho 44 anos, sou casado há 24, é isso? 23. Ainda bem que minha mulher não está aqui. Sou pastora, vou fazer... Eu fiz a minha ordenação no dia que o Alex casou. O Alex não está aí, né? O Alex o genro do pastor Ramírez. No dia que ele casou, eu estava tomando posse. Eu estou lá no Parque das Flores, divisa com o Morro do Sabão, de São Paulo com Mauá. Estamos lá faz 12 anos. E para a gente já ir começando, eu não quero ser promovido de igreja, não. Não que a gente não tenha que querer coisas melhores, mas eu não quero ser promovido de igreja, eu quero ficar lá. Porque lá tem a matéria-prima para a qual eu fui chamado, que é cuidar de pessoas. Está me acompanhando aqui o pessoal da igreja, o Darcy já apresentou. O Darcy foi uma pessoa muito especial. Acho que ele tinha um gol, a gente vinha em 6, 7 dentro do gol. Naquela época, as coisas eram mais difíceis do que hoje. E às vezes a gente não tinha grana. Vim lá de Perdizes, pro Carrãozinho onde eu moro, era dureza. E naquela época a gente comia com passe de ônibus. Algum de vocês nem sabe o que é um passe de ônibus. Você sabe, aquele tiozinho ali sabe, ele sabe. Comer lanche, pôr gasolina, a gente comia, era com passe. Vocês nem sabem, tem alguns de vocês aqui que nem sabem o que é CMTC. E aí o Darcy abençoa a gente, a esposa dele também, com muito carinho, colocava a gente lá e trazia para cá. Foi um tempo difícil, mas onde que a gente foi provado pelo Senhor. Quero dizer para você que é dessa igreja local, presta atenção no que eu vou te dizer. Para mim, se é que vale alguma coisa, a minha opinião, vocês estão na melhor igreja aqui da nossa região. Meu pai está ali, o senhorzinho careca, meu avô era missionário batista, meu pai é diácono batista, e eu olhando as igrejas da nossa região, olhando o ministério do pastor Ramírez aqui, agora o pastor Darcy, o pastor Saul, vocês estão para mim na melhor igreja. Tá? Se você acha que está ruim, que está mais ou menos, tá. O ser humano é sempre assim, sempre satisfeito, né? Vocês estão na melhor igreja. Por que eu digo isso? Porque tem outras igrejas que têm a idade da igreja de vocês e não viveu as coisas de Deus, a presença de Deus, o crescimento de Deus como vocês viveram. Dá para entender isso? Então, para de reclamar, para de ficar reclamando da menina do louvor, que ela desafinou, que o banheiro estava... Não, filho, aqui se sente, aqui se prega, aqui se vê a presença de Deus. Então, aqui eu vejo o pastor Ramírez, das referências que eu tenho, a referência mais próxima de pastor. Que ninguém trabalha para não ter sucesso. Ou alguém trabalha para não ter sucesso. E o pastor Ramírez teve sucesso com essa igreja. Olha aqui onde vocês estão. Então, parabéns para vocês. Parabéns por essa igreja, parabéns por esse ministério. E que Deus faça coisas ainda maiores e melhores que vocês já viram. Abra sua Bíblia, para quem não abriu a Bíblia essa semana. E eu pedi para sentar, porque eu não vou pregar. Eu vi que tem um outro microfone aí. Não sei se ele está funcionando, você pode ter um rock aí para ajudar. A gente vai conversando, se você quiser falar alguma coisa sobre o texto, sobre aquilo que o Espírito Santo está trabalhando aqui no nosso pensamento, na nossa discussão, você pode levantar a mão e falar. Lucas 7, do 36 ao 50. E eu esqueci o nome do menino que me convidou, ele falou sobre maturidade, sobre ler a Bíblia, sobre essas coisas.
Ó, para você que não leu a Bíblia, ou desliga o celular. Mas não, quem vai ler a Bíblia no celular, tudo bem. Mas você que não vai ler a Bíblia no papel, desliga o celular, o WhatsApp. Quem morreu, você não vai ressuscitar mais. Não precisa, não tem nada que você vá fazer que não seja mais importante do que você viver esse momento. Amém? Não tem nada mais importante. Hoje é dia 20 de maio de... Esse dia nunca mais vai voltar na sua vida. Nunca mais. Então viva esse momento aqui. Eu coloquei o cronômetro aqui para apitar. Viva esse momento intensamente. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com Jesus. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com um bálsamo ungiu os meus pés. Porque isso te digo: perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco amou, se perdoa pouco. Então disse a mulher: perdoados estão os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus irmãos, vocês vão viver a vida cristã, a fé, o exercício da fé, o crescimento. Provérbios 17 e 27, ou 27 e 17, diz que como o ferro no ferro se afia, assim é o homem para com o seu amigo. E aqui que vocês vão aprender, na escola dominical, nos pequenos grupos. Se não faz parte de um pequeno grupo, faça logo parte de um pequeno grupo. É aqui que vocês vão se desenvolver, vão brigar, vão crescer. É aqui que vocês vão ter o leite, vão ter o arrozinho, vai ter a papinha, vai ter o feijão. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre a graça. A graça. O que é a graça? A graça é o que, gente? E a graça ela é sempre surpreendente. A graça não trabalha com as nossas categorias, ela não trabalha com o nosso jeito, ela não trabalha com os nossos valores. A gente vem de uma criação, um com pai, outro sem mãe, outro com pai, outro com pai e com a mãe, e a gente tem as nossas categorias de valores. Mas nesse texto a gente vai tentar, e eu quero que vocês me ajudem, a olhar esse texto e ver. Esse texto, para mim, ele é fabuloso, e dá para a gente fazer umas 80, 100 perguntas dentro desse texto. E esse texto nos fala da graça, e fala de um perfume de uma mulher. E quem é essa mulher? Uma pecadora, diz o texto, mas para nós ela é o quê? Uma prostituta. É uma mulher da vida.
Uma mulher da vida, é assim que nossa cultura chama, uma mulher da vida. E o texto, ele tem 3 pessoas. Um protagonista, que é quem? E 2 atores coadjuvantes. Quem são eles? Simão e a prostituta. Eles são parecidos ou são antagônicos? São totalmente... E aí? São antagônicos, são pessoas que não têm nada a ver uma com a outra. São 2 coadjuvantes que são opostos no seu status humanos. No seu status humano. Concordam comigo ou não? O status de cada um diante da sociedade é o oposto um do outro. É verdade, Manu. É o oposto. É o oposto. Uma prostituta e um fariseu. Uma prostituta, precisamos dizer o que faz uma prostituta? Vende o seu corpo para ganhar dinheiro. E aqui abre parênteses, aqui é um fel do coração do pastor, que o pastor também tem um fel no coração. Como a prostituta entra tão facilmente na casa do crente da época? Não sei, né? Mas nós temos a prostituta e temos o fariseu. O fariseu representa quem? Pode falar, gente. O crente da época, aquele que dizimista, que vai no culto de quarta, que vai na IBD, que faz tudo certinho, que paga todas as contas para Deus. O fariseu, ele é o suprassumo da vida correta sem erros. É assim que a gente entende o que é um fariseu? É o cara que, diante da sociedade, diante de Deus, ele é o cara que não erra. Ele é irrepreensível, é o símbolo e o ícone do quê? Da perfeição. Certo? É o cara que paga os impostos, que não passa farol vermelho, é o cara que não xinga quando fecham ele, que não mostra o dedo, que não, meia-noite, 1h da manhã não põe nos canal que não pode, ele não play nos vídeos pornô, ele é o cara. Ele é o cara. E do outro lado, a pecadora, a prostituta, a mulher que entra e se coloca aos pés de Jesus. E aí, para a gente imaginar essa cena, eu queria que você pensasse que a gente vê aqueles quadros e tem uma mesa no centro, não tem? Quando as pessoas estão jantando, porque Jesus aqui é convidado para um jantar, certo? E ele vai para a casa do fariseu, e aí chega, tem aquela mesa, e Jesus está de frente para a mesa, e ele está sentado, quase deitado, com os pés para trás. E o que acontece? Essa doida entra e se joga aos pés de Jesus. Essa cena é uma cena meia complicada. Não é uma cena religiosa, é uma cena religiosa? É uma cena religiosa, gente? Ela tem é meio estranho, né, essa cena. Jesus sentado com os pés para trás, uma mulher chega, se joga, é até uma cena que cheira algo estranho, algo diferente, parece que não é algo religioso. Nosso culto de domingo à noite, a gente cantando, ou nas nossas reuniões, nas nossas celebrações, tudo corretamente. Não. Jesus está deitado com os pés para trás, e a mulher então vai aos pés de Jesus, ajoelha-se, chora, encharca os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Que tanta intimidade essa mulher tem com Jesus? Mas ela é uma prostituta, ela é uma pecadora, e ela mexe com o nosso olhar, com os seus conceitos que eu falei no começo, sabe? Tudo aquilo que você aprendeu, que você foi criado, isso mexe com o nosso instinto religioso, nosso instinto moral. E aí se levanta quem? O fariseu.
o crente, o dizimista, o que está aqui todo domingo, porque esse era o cara. O fariseu no seu coração religioso, e metido a perfeito, se ele soubesse quem ela é, se ele soubesse, ele não deixaria ser tocado por essa mulher. Esse homem de Deus, esse profeta, esse homem religioso, esse pastor, esse membro da igreja, eu e você, será que nós nos deixamos tocar pelas pessoas que precisam, que estão sujas, que no sentido visível, porque o fariseu via o quê? Por fora, mas quem via por dentro? E nós somos assim. Nós gostamos de colocar as pessoas em categorias. Eu sou pretinho da Zona Leste, moro em São Mateus. O pessoal liga, moça, como você está? Estou preto, pobre, magro, corintiano, moro na Zona Leste, mas tem uma coisa, mano, que transforma tudo. Eu sou apaixonado por Jesus. E aí todas essas coisas que as pessoas me colocam como rótulos, elas ficam para trás, não tem significado nenhum. Mano, estou ligando. Eu por ser preto, eu já sofri preconceito. Até dentro da igreja, às vezes o pessoal me chama para pregar, e aí a pessoa que me convidou não sabe que não está, e eu chego, e aí a pessoa, trata assim com meio diferença. Aí depois que sabe que eu sou pastor, aí vem, trata todo mundo igual, o pastor e os outros, filho. Não precisa puxar saco do pastor, não, puxa o saco de quem precisa. E aí o negócio, aí a gente volta aqui para o texto, e a mulher toca Jesus. E esse toque, ele tem algumas implicações. Ser tocado publicamente por uma mulher e ainda prostituta. A gente entende aquele negócio de judeu, né? Mulher não valia nada, mulher não era um ser humano, era uma categoria inferior. Não é o que eu penso. Não é o que a gente vive, mas lá na cultura judaica era assim. Então, a mulher, Jesus é tocado publicamente por uma mulher e uma prostituta. Ser tocado publicamente por uma mulher prostituta com conotações de eroticidade, nunca vistas antes em nossa cultura. Que é muito estranho, essa mulher aos pés de Jesus, chorando e pegando o cabelo e lavando os pés de Jesus. Para quem olha, não é uma cena religiosa, é uma cena que desperta os nossos pensamentos criteriosos e de julgamento. Aprenda uma coisa, eu tenho um pouco de dificuldade na minha vivência de pastor, de cristão, defesa da fé. Deus não precisa ser defendido. Deus é amor. Deus é amor. E aí, Deus não precisa da tua ajudinha ou da minha ajudinha. Deus quer que você ame. Deus quer que você se importe. Deus quer que você transforme realidades espirituais, emocionais, sentimentais e realidades físicas. E isso é uma conversa para outro dia. Mas Deus quer que você faça isso, que você transforme essas realidades. Só que a gente se perde. Deus não te chamou, aprenda, para ser rei e juiz de ninguém. Deus te chamou para amar. É algo espetacular, o Deus que é antes de tudo, que sabe os fios dos seus cabelos, que sabe, que divide a alma do espírito, que sabe tudo, que governa os mares, que criou tudo. Ele quis tomar o seu lugar na cruz. Então o ministério de Jesus não foi ascendente, não terminou das 8h30 às 9h, onde o Ibope está alto. Jesus terminou onde? Na cruz, lugar de bandido, de ladrão, servindo as pessoas, amando as pessoas. Deus, e agora quero que você preste bem atenção, o divino, o sagrado, o santo, o puro,
O Jeová Rafá, o Jeová Jirê, tocado por uma... Dá para entender isso? Que isso tem a ver com a nossa religiosidade, com as nossas igrejas. E você vai aprender aqui, porque é o seguinte, nós estamos aqui, a gente tem um CNPJ, a gente tem uma conta corrente, a gente tem os horários, tem os ensaios, e tudo isso não tem nenhum problema, mas o Cristo da cruz não morreu por isso. Ele morreu por pessoas. O significado da vida cristã é o próximo. O significado da vida é o outro. Aí você se incha porque o irmão chegou atrasado, você se incha porque... Não, tudo isso é futilidade. O que importa, o que Jesus quer, é que a gente se importe com o próximo. Então, o divino, o sagrado, o Deus de Israel, aquele todo-poderoso, aquele que é santo, se deixa tocar por uma prostituta. E como tem sido o nosso dia a dia, como tem sido o dia a dia das nossas igrejas, como tem sido a sua vida? Eu tenho 44 anos, tenho uma filha, e às vezes eu quero cercar minha filha, quero colocar minha filha numa redoma, e eu quero... Mas nós somos luz, nós somos sal. O mundo clama por direção, o mundo clama por palavra. Os jovens estão se perdendo, as famílias estão se desfacelando, e ninguém se põe como luz, ninguém se deixa tocar, ninguém quer se envolver. Mas aqui há um conflito nesse texto. A graça está acontecendo. Olha, eu não sei quanto você tem na poupança, você tem na bolsa, e a gente agora, as empresas brasileiras, depois do que aconteceu essa semana, caiu bastante, né? Eu não sei quanto você tem, meu querido, mas você é igual eu, que a única bolsa que eu tenho é da feira. Eu preciso da graça. E você, você acha, precisa da graça. Por mais que você construa, por mais que você fale inglês, japonês, alemão, francês, por mais que você já tenha ido para a Disney, você precisa da graça. Você não é melhor que ninguém. Não. E Deus deixa isso claro nesse texto. Só que há sempre um conflito da moralidade religiosa e a graça. Essa é a tensão que a gente vai viver. Essa é a tensão que há dentro de nós em criar padrões e regras e querer que todo mundo se encaixe, ou viver debaixo da graça. O fariseu, o Simão, ele era o cara santo, ele era o cara separado. E eu quero perguntar para você nessa noite, quem você é? Você é a prostituta ou você é o Simão? Porque Jesus você não é. Você está achando, está tão pretensioso assim que você está achando que você é Jesus. Não. Quem você é? Você quer ser um santo diante de todos ou você quer ser um pecador tomado pela graça? Ou você quer ser um irrepreensível e vender uma imagem de perfeito? Sepulcro caiado, por dentro, por fora. Você já foi no cemitério? Cemitério de rico, então é melhor ainda. É tão bonito, né? Mas tudo ali dentro está morto, está podre. Então muitas vezes você está, sabe, sendo aquele irmão espiritual, falando aquelas orações, dando aquelas palavras, mas por dentro é um pão bolorento, está podre. Então Jesus quer nos ensinar que nada somos. Nada somos. E nas nossas igrejas, nos nossos convívios, quando alguém sai do armário, a gente não quer que essa pessoa apareça, que ela viva a graça.
é um pecador, fez isso, fez aquilo. Porque o que acontece aqui com o fariseu? Quem tomou a cena foi a mulher. Porque ela fez o quê? Ela não pediu licença. Ela se jogou aos pés de Jesus. E aí, ó, lá na tua casa, lá na tua escola, lá no teu serviço, aqui na igreja, vai vir aquele espírito de rei sobre você, de rainha, de juiz, para dar a sentença. Mas o Deus que é divino, o Deus que é sagrado, se deixa tocar por uma prostituta. O livro de Malaquias fala que nós somos um povo prostituto. E o povo é quem? Eu e você. Então cuidado, como tem sido a sua fala. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez soe até meio ofensivo. Eu tenho uma dificuldade, e eu acho que a pessoa precisa ter um espírito maior, e para mim às vezes a pessoa chega perto da mediocridade, se não ser medíocre, é o seguinte. Essa menina de cabelo, como é que é o seu nome? Camila. Não fui com a cara da Camila. Esses cabelinhos enrolados, essa camisa, essa blusa branca dela. Devia ter botado um batom mais forte. Não fui com a cara dela. Ai, meu Deus. E aí você nem conhece a pessoa, você nem toca a pessoa, você não sabe da história da pessoa, você não se relaciona com a pessoa, você não convive com a pessoa, porque a vida são relacionamentos e aí você está se afastando da pessoa. Aí o pastor Mozart acha que você é medíocre, se você é uma dessas pessoas. Você é preconceituoso. Você julga sem conhecer. E aqui o divino sagrado, ele se deixa tocar, se deixa relacionar. E é engraçado, vocês viram no texto a mulher pedindo para ser perdoada? Vocês viram no texto essa mulher dizendo que ela ia fazer um curso depois, que ela ia ter uma conversa lá atrás com o pastor da salinha, que ela ia ter um ensino de 1 de João. Tem alguma coisa assim? Não. Ainda bem que eu não era o pastor e nem estava lá. Porque como eu ia me explicar para a igreja que uma prostituta entrou no culto, ou entrou na minha casa, se jogou aos meus pés? Isso não é problema meu. Mas você vê como a graça ela é confrontadora. É o Cristo que nos ensina a ser gente. É o Cristo que nos confronta nessa noite. E, meu querido, se você é rico ou é pobre, se você tem muita cultura ou não, nós somos assim. Gostamos de separar, gostamos de colocar rótulos nas pessoas. E dentro das igrejas é pior ainda, irmãos. Eu fui criado dentro da igreja. E aí eu era adolescente, depois que eu virei jovem, e aí eu fiz um monte de besteira. Chegava atrasado, não me comprometia, falava uma coisa e fazia outra. Quem aqui faz isso de vez em quando? Até gente que é mais velho faz. E aí o que acontece? A gente, não. Pastor Darcio não. Pastor Darcio é São Paulino. Então, ele foi São Paulino lá 15 anos atrás. Então ele vai continuar com São Paulanisices aqui. Nós colocamos rótulos nas pessoas. Mas o divino nos deixa tocá-lo nessa noite, para que ele libere perdão. E ele não exigiu nada da mulher, ele só a perdoou. E a mulher não pediu perdão. E ninguém sabe quem era essa mulher, não era a Madalena, não era a irmã, a Marta de Lázaro, não era essa mulher. E Cristo quer nos ensinar a ser igreja, Cristo quer nos ensinar. Só que nossas entranhas, nossas vísceras, nosso intestino religioso não nos deixa amar as pessoas do jeito que elas são. É difícil, irmãos.
A graça é algo extremamente constrangedor. E aí, deixa eu ver quantos minutos faltam aqui. Está aqui. Vai pensando sobre a graça aí, na sua vida. Enquanto o pastor vê o tempo que ele tem, para ele poder concluir. Tem tempo ainda. Tem 11 minutos. Daqui a pouco apita. E aí, a gente não quer perdoar. Aí aquela sua prima, você não quer falar com ela. Aí a sua mãe, que foi embora, ou seu pai, que não foi para... Ih, acabou a bateria. Marca 10 minutos aí, menina. Por favor. Faltam 10 minutos. E aí, aquela sua... Aí você não quer perdoar, você quer se colocar como rei, como juiz sobre a vida das pessoas. E aí a gente fala aqui de leite espiritual. Se é que eu posso deixar alguma coisa para você, quer deixar que, olha, mais vale o perdão, mais vale deixar ir, mais vale deixar ir com uma bênção. Porque assim, ó, a vida não é 1 mais 1 igual a 2. Seria tão bom se a vida fosse 1 mais 1 igual a 2, mas a vida não é 1 mais 1 igual a 2. A graça de Deus, ela está ali, naquela cena, e ela deixa tudo desconfortável, deixa tudo fora do seu eixo. E você precisa sair do seu eixo, da sua vida certinha. Seu cartão não atrasou, você não está no limite, está tudo pago em dia, e a sua vida está certinha, e você está achando, oh, glória, aleluia. Não, meu querido, a experiência da vida cristã é muito mais que isso, do que está tudo no lugar, tudo certinho. Até porque essas convenções, nós prestamos contas obrigatoriamente ao mamon, que é o dinheiro, mas Deus nos chama para muito mais que isso. Sabe, aquela tua vizinha que tem um monte de santo em casa, é com ela que você tem que se relacionar. Sabe, aquela menina, ou aquele casal, que, meu Deus, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Quem é Jesus hoje? Quem são as mãos de Jesus hoje? Quem são os braços de Jesus hoje? Quem é o Cristo vivo hoje? Porque o Cristo lá do Rio de Janeiro, ele abriu os braços e dormiu. Ele não se movimenta, mas o Cristo Redentor que é meu, ele ressurgiu, ele não morreu. Mas ele se faz presente através de quem hoje? E o que vocês fazem? O que eu faço? Sabe, eu não sei se você usa tatuagem, se você faz tatuagem, não faz. Para mim isso não tem importância nenhuma. Às vezes você tem uma tatuagem, mas você responde a sua mãe. E lá o texto diz que é pecado do mesmo jeito. Aí a gente fica atrás dessas coisas. Mas o mundo precisa de referências. O mundo precisa de direção, de luz, de sal. E aí você está no meio daquela roda. E a menina, eu transei com o cara e tal, não sei o quê. E chega na sua vez de dar uma... Não, eu vou casar virgem. Não, eu não quero. Mas a gente tem fugido das nossas responsabilidades. E a gente sabe que o Evangelho nos chama para uma liberdade. Liberdade. Sabe de quem é a responsabilidade da sua vida? É tua. O seu CPF é teu. E diante de Deus, não é seu pai, sua mãe, a sociedade, o Brasil que está em crise, que vai dar conta de você diante de Deus. Aquela mulher, ela adorou com o que tinha. Prostituta tem óleo? Não. Quem tem óleo é fariseu. Prostituta tem o quê? Perfume. Ela lavou os pés de Jesus com o quê?
Enxugou com o quê? Qual o nível da sua intimidade com Deus? O Simão julga, o Simão cuida da vida dos outros, cuida da sua vida, cuida da sua vida diante de Deus, cuida da sua vida diante de Deus, deixa a vida dos outros que Deus cuida. Se tiver que fazer alguma coisa, corrigir alguém no meio da igreja, tem uma liderança, chega na pessoa, e assim aprenda uma coisa. Quando eu me tornei pastor, as pessoas vinham falar dos outros para mim. E aí eu comecei, e aquilo me agoniava. Eu falei, irmão, mas eu não te perguntei nada sobre esse irmão. Eu não pedi a sua opinião sobre esse irmão. Você vai me falar alguma coisa para que eu possa ajudá-lo, ou você veio aqui para fofocar dele? Então tome conta da sua vida, mas a mulher, o que ela tinha, ela entregou para o Senhor. Ela tinha perfume. E eu fico imaginando, né, minha cabeça, mas perfume de prostituta não deve ser aquele perfume educado, né? Deve ser aquele perfume fedido, chama atenção. Mas o divino, o sagrado, se deixou lavar os seus pés pelo perfume da prostituta. Então eu quero que você leve isso para a sua vida. Caramba, pastor, você está desconstruindo um monte de coisa que eu aprendi. A intenção é essa, depois você constrói de novo, porque a graça é isso. A graça, ela é espetacular, ela é magnífica, ela é constrangedora, ela traz todo mundo para o mesmo lugar, ela traz todos para o mesmo lugar. E aí a gente precisa ser essa igreja que se deixa tocar, essa igreja que se importa, essa igreja que não cobra, porque a gente sempre quer fazer o quê? Dar um curso, as 4 leis espirituais, né? Discipulado 1, 2, 3 e 4, mas muitas vezes a gente só tem que amar, porque se Deus for fazer conta da sua vida e da minha, se gritar, não fica um, meu irmão, não fica um. Então, em nome de Jesus, se alguém um dia se mostrar, se alguém um dia cair, se alguém um dia tropeçar, ame, cuide, passe o remédio, se importe, caminhe mais uma milha, bota na conta de Deus. Para você que está aqui, que é casado, está no começo do casamento, a molecada de hoje em dia é tão impaciente, que se casa jovem, esperando perfeição, ou alguma coisa no parceiro, e a gente que está velho, está de saco cheio, do parceiro, da parceira. Meu filho, a graça, e as coisas se renovam, aí volta o desejo, aí volta o carinho, aí volta as brincadeiras, aí daqui a pouco, e a graça de novo, e a graça, porque a graça é assim, ela nos deixa sem graça, ela não faz conta. Olha, no casamento é tão difícil, porque a gente faz conta, a gente guarda, a gente fica esperando na curva para dar aquela butinada bem na cabeça. Rapaz, pá! E aí, sabe o que a gente cria? Sabe o poço de água no meio do deserto, que é a sua parceira, que é o seu parceiro, que é o seu pai, que é a sua mãe, que é seu irmão? Sabe o que você fez com ele? Encheu de entulho. E aí o poço que era água no meio do deserto, bênção para a tua vida, refrigério para a tua alma, você encheu de entulho. E aí, as pessoas que você mais ama estão mais longe de você, você tem tanta agonia, mas você não consegue viver longe, mas não consegue viver perto. Que coisa louca! Que o espírito da loucura vai embora das nossas vidas, em nome de Jesus. E que a gente ame, e que a gente se deixe tocar, e que a gente toque, e que a gente libere perdão, e que a gente abrace. Sabe por quê? A vida é difícil por si só.
A vida é difícil por si só. Tem dia que você acorda de pá virada, você não sabe por quê, aí você sai bruto, bruta, com aquele fel, com aquelas frases curtas, com aquelas arrogância. A moça está dando risada ali, ó. E aí é a graça que nos deixa sem graça. Então não vai pensando não, viu? Você está com a bola cheia. Vim dizer hoje para você que todo mundo está com a bola murcha. E que a gente precisa Quanto mais o homem se conhece, quanto mais a mulher se conhece, quanto mais você e eu somos menos orgulhosos, quanto mais eu e você somos menos pretensiosos, mais a gente perdoa, mais a gente ama. Quanto mais você se conhece como miserável, como pecador, como prostituto, como prostituta, mais você se aproxima de Deus. Quanto mais você se acha nada, quanto mais você se acha incapaz, mais você se aproxima de Deus. Então assim, todos os seus conceitos que você tem de relacionamento com Deus, que a partir do texto lido, você se encontre com Deus. Você se encontre com Deus. E que Ele faça aquilo que Ele tem que fazer, no seu caráter, nos seus valores, na sua moral, na sua história. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Ah, Jesus, nós somos um bocado de tranqueira. Somos falhos, somos pretensiosos, somos orgulhosos. E aí quando a gente conquista as coisas, a gente fica mais orgulhoso ainda. A gente diz para a esposa, mas fui eu que paguei. A gente diz para o filho, mas é eu que estou te bancando. Ou o filho, porque tem um conhecimento a mais, se sobrepõe sobre aquele que não tem um conhecimento. Ó Deus, tem misericórdia da gente. Como somos arrogantes e a gente vai articulando, a gente vai montando o herói que a gente acha que é. A gente não é nada. Nós somos miseráveis. Somos carecedores da Tua presença, do Teu amor. Nós precisamos do Teu enchimento, Espírito Santo. Deus, obrigado por essa noite. E tudo isso que a gente não deixa lá fora, ali na Mateu Bem, não. A gente traz aqui, agora, Deus, e coloca nas Tuas mãos. E a gente pede para o Senhor que o Senhor nos amasse, que o Senhor nos aperte, que o Senhor nos machuque, que o Senhor tire o que não presta em nós. E o Senhor nos faça, Pai, novos para a Tua honra, novos para ser luz, para ser esperança, para ser graça, para ser abraço, para ser sorriso, para ser perdão, para ser esperança na vida das pessoas. Ó Deus, para aqueles que vivem em crise o tempo todo, que vai embora a crise e que eles se posicionem diante do Senhor, como carvalho de justiça, como esperança para esse mundo, Deus. Tira a dúvida, Pai, tira o medo, tira a timidez, e como o Senhor, ó Pai, que nós, cheios do Seu Santo Espírito, nos deixemos tocar por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão machucados, por aqueles que precisam de esperança, por aqueles que precisam de direção, que precisam de uma palavra, Deus. Que o leite já foi o tempo dele, agora é o tempo do alimento forte, do alimento de substância, para que nossa vida tenha significado nesse mundo, para que a gente não passe desapercebido, mas que a gente escreva a história, em nome de Jesus.
para que Jesus use as nossas vidas, as nossas mãos, a nossa boca, o nosso falar. Nos espreme, Jesus, nas tuas mãos. Que esse barro que é espremido, nós possamos sentir a tua presença, Deus. E obrigado por esse ajuntamento, por estarmos aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu passei 2 minutos, hein?